Olá, sejam todos bem-vindos, todos aqui presentes, que estejam bem, se sintam bem e que fiquem melhores, se assim for possível. Hoje vamos dar continuidade com as nossas palestras. Espero que as palavras cheguem aos lares de todos, aonde vocês estiverem, às vezes dentro do carro, no momento que for necessário. E peço primeiramente que todos, por um breve momento, possam fechar os seus olhos, concentrar seus pensamentos, elevar seu pensamento a Deus, pedindo orientação, envolvimento, paz, tranquilidade, para que possamos refletir e receber também as influências do plano maior e seguir a nossa vida da melhor maneira possível. Que assim seja, graças a Deus. Hoje nós vamos continuar com o livro Nós, que foi um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado por Emmanuel. E hoje o tema é da união com Deus. E esse livro, né, esse tema, esse capítulo de hoje, ele começa trazendo uma reflexão da carta de Pedro, primeira carta de Pedro, no capítulo 4, versículo 19, onde ele diz assim, por isso também, é bem no finalzinho do capítulo, ele diz assim, por isso também, bem no finalzinho do versículo, né, do capítulo 4, lá do Evangelho de Pedro. Por isso também os que sofrem, segundo a vontade de Deus, encomendam as suas almas ao fiel Criador, na prática do bem. E esse trecho traz toda uma reflexão de Pedro em relação às pessoas que sofrem. Porque ele coloca ali também a questão sobre o que parece que só tem união com Deus as pessoas que andam na linha, as pessoas que praticam o bem. E isso já é uma dica, né? Porque se você pratica o bem, é claro que a sua conexão com Deus, ela é mais fina, ela é mais forte, ela é mais direta com Deus. Mas isso não significa que aqueles que falham, aqueles que pecam, aqueles que erram, não tenham conexão com Deus. Afinal, como diz Jesus, aquele que não tiver pecado, Jesus disse para nós, aquele que nunca tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então, quem de nós nunca errou? Quem de nós nunca mais vai errar? Ninguém pode afirmar. Afinal, erramos o tempo todo, julgamos as pessoas. Acreditamos que elas fazem o certo, que elas fazem o errado, de acordo com as nossas próprias convicções e que às vezes estão erradas também. Porque cada um de nós vive com próprios princípios, com crenças muito particulares, com tradições que foram colocadas em nossa vida, com costumes que nos foram passados e às vezes esses costumes são errados. Hoje nós vivemos num mundo em que não dá mais para replicar coisas que nos foram passadas há um tempo atrás. Muito tempo atrás, não. Uns 10 anos, 5 anos atrás, tem coisas que já não cabem mais nesse mundo, que precisam ser mudadas. A gente já imaginou, por exemplo, que num mundo como o de hoje não haveriam mais guerras e nós estamos vendo pessoas brigando, matando pessoas por poder. E a gente lamenta. Poxa vida, juro que eu achei que não veria mais, porque não cabe mais. Não cabe mais guerra nesse mundo. Não dá mais para aceitar, não dá mais para achar que é justo, ou que há uma justificativa, achar que é correto, que existe uma forma justa, não tem outro jeito, tem que haver guerra, não. Não cabe mais. Sacrifício de outras pessoas pelo bem de outras. Não. O único sacrifício que deve ser feito pelo bem de outras é
o bem maior. E não existe um bem maior quando se fala em guerra. Não há um bem maior. Porque a maioria das pessoas que estão na guerra, elas estão sofrendo, então não há um bem maior. E o nosso tema, né, o livro Nós, do capítulo da união com Deus, ele diz exatamente isso. Quando muita gente não tem fé, tem gente que fala, não acredito em Deus, acreditava, mas hoje em dia não sei, sabe, parece que Deus sumiu do mundo, né, parece que as coisas estão meio abandonadas, parece que o planeta Terra está meio órfão. E aí a gente acaba deixando pra lá, a gente às vezes fazia mais prece, a gente tinha mais fé, mas quando o sofrimento bate à nossa porta, quando algum familiar fica doente, quando nós ficamos doentes, quando uma situação ruim bate à nossa porta, seja ela de qual ramo for, né? Seja social, saúde, finanças, não importa. Quando a gente sofre por algum motivo, o que a gente faz? Né? A grande maioria das pessoas, não estou generalizando, mas a maioria das pessoas, mesmo que de forma instintiva, ela vai fazer o quê? Ai meu Deus, por favor, me ajuda. Porque ela percebe, e ela às vezes faz isso sem pensar, acaba rogando a Deus, acaba fazendo uma pequena prece, pedindo o auxílio maior. E isso todos nós fazemos. A maioria das pessoas. Mesmo que ela diga que não tenha religião, que não tenha fé, acaba de forma muitas vezes particular, é claro que ninguém precisa saber, né? Algo que ninguém vai colocar a gente numa cadeira e vai dizer, mas eu vi você fazendo uma prece, vai dizer que nunca fez. Não, isso é uma coisa muito pessoal. A gente acaba fazendo uma prece, pedindo em algum momento uma proteção. Quando a gente se vê num momento de perigo, ai Senhor, me ajuda, me protege. E quando a gente passa pelo perigo, a gente instintivamente também diz, graças a Deus. Tudo isso são pequenas preces que a gente faz, muitas vezes, de forma irracional. E às vezes, mesmo que pessoas ou crenças negacionistas, às vezes embaralham o pensamento. Porque tem pessoas que colocam argumentos que você fala, para pensar, você fala, tem certa lógica. Fala, parece mesmo que Deus ou que as forças do bem sumiram do mundo. Porque tem tanta coisa ruim acontecendo. Mas, se a gente raciocinar também, quando é que a gente valoriza o sol? Depois de muito tempo de chuva. A gente viu acontecendo também aí recentemente, né, as chuvas intensas, causando muita destruição, muito sofrimento. E quando abre um sol, aquele sol sem nenhuma nuvem, as pessoas se alegram. Elas dão graças a Deus porque a chuva se foi. E o contrário também, quando tem muitos dias de sol, sem nenhuma gota de água, e os reservatórios de água baixando, e as chuvas voltam, as pessoas também se alegram. Ai, graças a Deus, um pouquinho de chuva, para poder encher o reservatório, molhar as plantas, limpar um pouco esse ar que está muito poluído. Então, ainda nós vivemos num mundo em que esses extremos são precisos, são necessários. O frio e o calor, né, o sol e a chuva, o dia e a noite, o bem e o mal. Lembrando que o mal, por exemplo, não é uma entidade, não é a personificação de um anjo caído que veio aqui e corrompeu o ser humano para que ele fizesse tudo de errado. As pessoas que não sabem amar, que odeiam de certa forma, é porque elas não têm amor. Então, o ódio é a ausência de amor.
Assim como a noite é a ausência, né, a escuridão é a ausência da luz. Só escurece, só vira noite porque o sol se pôs. Ele não deixou de existir, ele só deixou de iluminar aquela parte do planeta, mas ele continua lá. Então, a ciência hoje vem para desmistificar aquilo que antes acreditava-se que tudo era a personificação de uma entidade que envolvia o homem, o ser humano, para que ele agisse de certa forma. E é claro que isso era bem confortável, porque tirava de nós a responsabilidade do livre-arbítrio. Então, se alguém me influencia para que eu faça isso, então a culpa não é minha. Se eu estou agindo dessa forma porque tem alguém me influenciando, eu lavo as minhas mãos porque a culpa não é minha, a culpa é dessa entidade, a culpa é, né, do diabinho, a culpa do demônio, a culpa é do anjo caído que veio aqui para me influenciar. E a ciência também, assim como os estudos, as filosofias, as crenças religiosas vêm para dizer que não. De quem é essa responsabilidade? É de cada um de nós. É nossa responsabilidade. Nós é que precisamos agir no bem. E isso também é aconselhado pelo capítulo, né, por Emmanuel. Então, existem formas, quando a gente está ali no desespero e leva o pensamento a Deus e faz uma pequena prece, existem formas aconselháveis e justas de fazer isso. Porque vamos combinar que não é só, né, no momento que a gente está no desespero, pedir a Deus e seremos atendidos. Não. Não é assim, né? Apesar de Jesus dizer para nós, pede e obtereis, o pedir é uma coisa que pede, mas pede direito. E quais são essas formas? Existem muitas maneiras de se dirigir a Deus. Além das crenças diferentes, né, das diversas religiões que a gente conhece, todas elas, de certa forma, agem da mesma maneira. Então, cada uma delas tem a sua forma de se dirigir a Deus, em questão de rituais, isso independe. Isso não tem a menor diferença ou a menor significação aos olhos da espiritualidade, aos olhos de Deus. Então, se você gosta de acender velas, se você gosta de fazer um pequeno altar, porque a sua crença é essa. Se a sua religião entende que isso tem o seu poder, tem a sua força, ótimo, porque isso só engrandece, só fortalece a sua fé. Dentro do Espiritismo, esses rituais não têm o seu valor, não têm o seu sentido por uma série de outras explicações que não cabem aqui no momento, certo? Mas se a sua fé se fortalece ao acender uma vela, faça, não tem nenhum problema, só não coloca fogo na casa, né? Então, não tem nenhum problema, ninguém vai te recriminar, ou pelo menos não deveriam te recriminar por isso. Porque quais são as formas que a gente encontra, né? Porque o que importa é o que vem do seu sentimento. O que você faz fisicamente, isso tem pouco valor na ação real de se dirigir a Deus. Por exemplo, a gente pode se dirigir a Deus através da oração, é a mais comum e é a mais sublime também. Mas a gente também pode se dirigir a Deus através dos estudos. A pessoa que estuda, que vai atrás do conhecimento, ela se esclarece. Quanto mais eu conheço, mais eu compreendo. E eu mais me aproximo de Deus. Através do trabalho. Então, a pessoa que trabalha, que ela vai buscar o seu sustento, né, que ela não se deixa abater pelo desânimo, ela realiza. São pessoas que não esperam cair do céu. Elas realizam. E Deus, com certeza, é muito feliz, né, e olha com atenção para essas pessoas. E aquelas pessoas que entendem, né, por que aquela pessoa foi embora da minha vida, por que fulano desencarnou desta maneira, por que as pessoas agem desta forma, se é correto ou não,
mas há um entendimento, só que eu consigo compreender, isso reconforta. Porque se eu entendo, eu reconforto. Porque eu não posso mudar a outra pessoa. Não consigo nem mudar a mim mesmo. Então, se eu consigo entender que o outro ainda talvez não consiga compreender, que o outro ainda não chegou num certo grau de entendimento, isso me reconforta. Chico tinha uma frase, um exemplo que ele deu, Chico era muitas vezes agredido. Teve até uma vez em que ele fez uma psicografia e entregou para uma pessoa, né, para uma senhora. E essa senhora cuspiu na cara dele, falando que aquela mensagem não era do familiar, acho que do filho dela. E aquilo chocava muitas pessoas, porque não era incomum isso acontecer. E aí então alguém foi questionar, né, Chico, né, sobre essas questões, né, de ofensa, e ele falou, olha, é muito ruim ser ofendido. Muito ruim levar essas ofensas, né, cusparada, xingamentos, mas é muito pior ser o ofensor. Pior ainda é quando nós ofendemos, porque a nossa distância do Pai ainda é muito maior. Então, tomar cuidado, né? Quando a gente é ofendido, entende, compreende, tentar, se esforça para compreender o que o outro ainda não entendeu. Pede desculpa, porque às vezes a gente disse alguma coisa que a pessoa entendeu errado e se ofendeu. Às vezes não é questão nem, né? Fala, poxa, o que eu posso fazer? Nada. Então, compreende. E isso reconforta. Mas a mais sublime forma de se dirigir a Deus, a mais alta de todas, aquela que mais agrada a Deus e que suas preces com certeza chegam lá, é a prática do bem. Quantas vezes nós fazemos ações, simples ações, na prática do bem, despretensiosa? Quantas vezes um amigo seu, um familiar, precisou de uma ajuda, de uma palavra de conforto, e nós oferecemos sempre atenção? Quantas vezes um colega de trabalho se encontrou numa situação complicada e a gente oferece ajuda? Mesmo às vezes lhe causando certo constrangimento ou até dificuldade, mas talvez a dor do outro seja um pouquinho maior. Por que não ajudar? Estou perdendo alguma coisa? E se eu perder, será que o que eu perco ainda é maior do que o outro está perdendo? Então todas essas ponderações, e às vezes não precisa nem ponderar, ajuda. Tenho certeza que quando você começar a ajudar, qualquer ação do bem, a recompensa é imediata e reconforta tudo aquilo que foi dito até agora. É uma forma sublime de atitude, é esclarecedora, é realizadora e também reconfortadora. Então por isso que é a mais alta forma de se dirigir a Deus é a prática do bem. Porque a gente engloba todas as outras. Todas as outras formas de dirigir a Deus. E ele também alerta, né, nesse capítulo do livro, para a gente não se enganar. Você fala, mas eu não sofro, não tem problema, mais dia, menos dia, todo mundo sofre. Até porque ninguém vive para sempre, nossos familiares não estão aí ou já se foram. Todos nós sofremos em graus maiores e menores, mas sofrimento ainda faz parte deste mundo, ainda faz parte deste planeta. Todas as pessoas aqui encarnadas sofrerão em graus diferentes. Então, não estamos livres do sofrimento. Mesmo praticando bem, mesmo assim. Mesmo andando na linha reta, mesmo sendo pessoas justas, honestas, ainda assim passaremos por sofrimentos. Por quê? Aí são causas diversas. Podem ser causas que a gente encontra resposta nesta vida, mas também podem ser causas que a gente só encontraria resposta em existências anteriores. Existem várias formas diferentes de sofrer.
Nem todo mundo sofre igual, né? Claro, porque o sofrimento é diferente para cada um. Mas tem pessoas, por exemplo, que sofrem de forma muito revoltosa. Não aceitam o sofrimento de jeito nenhum. Não me conformo. Tem gente que se desanima, bate o sofrimento e aí se torna uma pessoa derrotada. Não faz mais nada, entra em profunda depressão, não quer mais saber de nada. Tem pessoas que se desesperam, que entram, por exemplo, quando alguém desencarna, né, alguém parte para outro plano, tem pessoas que se desesperam, quer ir junto, me leva também, eu vou morrer, às vezes até tenta. O suicídio entra, muitas causas do suicídio é o desespero, a pessoa não vê saída pro sofrimento que se abateu. Tem gente que se rebela, né, partindo com a revolta. Tem gente que entra em profunda rebeldia, às vezes consigo mesmo, se revolta consigo mesmo. E todas essas, quando a gente age assim em relação ao sofrimento, se revoltando, com desânimo, às vezes tentando no desespero, não aceitando o sofrimento que às vezes não dá para resolver naquele instante, precisa de uma certa dose de paciência, passar por aquele período. Quando a gente passa pelo sofrimento de formas tão ruins, como o desespero, o desânimo, a revolta, a gente perdeu o valor da prova. E aí a gente sofreu em vão. Né? Então está sofrendo, vamos encontrar uma forma de passar pelo sofrimento de uma maneira mais sublime. Como? Através das formas de se conectar a Deus, como a gente já falou. Praticando bem. Tá doendo? Eu sei que é fácil falar. Muito fácil falar, muito difícil de fazer. Mas quando a gente está em sofrimento, a gente precisa encontrar uma forma de elevar esse padrão vibratório, de mudar a faixa de pensamento. Sempre. Para tirar o foco do sofrimento, porque aí quando a gente para de pensar no que está fazendo a gente sofrer, às vezes a gente encontra uma solução para o problema. E se não é uma coisa de solução, por exemplo, uma coisa de esperar o tempo passar, alivia um pouco. Então a prática do bem é uma coisa muito boa de se fazer. Ah, mas eu não tenho dinheiro, como é que eu vou? Tem tantas organizações que precisam de mãos, de ação, precisa de atitude. Então, mas eu não tenho tempo, eu moro longe. Existem outras ações que podem, tantas coisas que podem ser feitas. Você pode separar o lixo aí da sua casa, você pode mobilizar a sua vizinhança para recolher caixinhas de leite. Tem organizações aí que recolhem caixas vazias de longa vida para forrar a casa de pessoas que não mal têm onde morar. Então tem gente que recolhe latinha, ringues de latinha para fazer cadeira de rodas. Tem muitas coisas que procura. Vai atrás. Não espera cair no seu colo porque não vai cair. Existem formas sim de agir. Né? Você não tem, às vezes, muitas coisas. Sempre tem uma coisa que você pode fazer para ajudar o próximo. Não precisa ajudar uma grande comunidade, ajuda um cachorro abandonado que passa aí na sua rua. Tem tantos animais abandonados. Pega aquele restinho de comida que você jogar no lixo, alimenta um cão abandonado. Isso dá para fazer. Tudo isso é prática no bem. Tudo isso é uma forma de auxiliar aqueles que sofrem, todo ser vivo que sofre na Terra precisa da ajuda um do outro. Nós estamos aqui numa grande comunidade e precisamos nos ajudar, auxiliar. O auxílio tem que ser mútuo. Aqui nós vivemos numa sociedade cooperativa. Ninguém aqui sobrevive sozinho, nenhum de nós. Então, se a gente se revoltar com o sofrimento que aparece em nossa vida, a gente vai perder a prova. E aí sofreu inutilmente. E ele termina o capítulo falando assim pra gente: o serviço ao próximo é o ponto certo de nossa ligação com Deus. Então, se a gente estiver se achando meio distante de Deus, ou parecendo que esse é um caminho
muito longo a se percorrer, parece que eu faço as minhas preces e ninguém me ouve, é porque talvez seja faltando mais a prática e não só a prece, né? A prece por si só, sem ação, tanto que se chama oração. Ora e age. Orar em ação. A oração é algo que precisa ser de pensamento e atitude. Então, fazer uma prece que realmente, né, a gente se conectar ao plano maior e se envolver com forças muito positivas, nós precisamos fazer isso com atitude, com a prática do bem. E não são precisa ser grandes práticas, a gente precisa salvar uma civilização. É algo todo dia, uma praticazinha todo dia. Tem dia que a gente vai cair, tem dia que a gente vai se estressar, tem dia que os hormônios não estão conversando. Respira fundo, toma uma água e tenta de novo. Não é mais um dia, mais um momento, na hora seguinte, na oportunidade que vem. Não perca a chance. Não percamos a chance de se conectar, de nos unirmos com Deus e com tudo que vem dele. Espero que todos fiquem bem e em paz. Graças a Deus.